Olá, amigos aprendizes. Hoje chegou o dia de nós comentarmos sobre o terceiro capítulo do livro Nosso Lar, que é intitulado como A Oração Coletiva. Lembrando que no capítulo anterior, no capítulo 2, foi o momento do André Luiz ser resgatado depois de passar, ainda não se sabe quanto tempo, mas alguns anos, numa região de sofrimento. E aí, quando ele foi resgatado, a situação era que ele viu um velhinho, né, que vai ser o Clarencio, e ele foi resgatado com uma espécie de maca. E agora, no início desse capítulo, ele continua brevemente a descrever esse resgate, falando que ele dava uma espiadinha, né? E ele viu-se diante de um negócio muito grande, de um muro muito grande, com flores trepadeiras, e ele viu que o Clarencio tocou no muro em algum lugar e uma passagem se abriu. Essa é uma das coisas que causa estranheza para quem está tendo, por exemplo, um primeiro contato com o espiritismo por meio do livro, ou até mesmo para quem ainda não estudou as obras do André Luiz, algumas obras subsidiárias, que explicam algumas dessas coisas. Então, eu peço um pouquinho de paciência, porque a gente vai explorar essas características nos capítulos posteriores, e desde já eu adianto o seguinte: não existem saltos na evolução. A divindade respeita muito o nosso momento de evolução espiritual. Portanto, pensando nas cidades espirituais, pensando em todos os locais que existem, tá? Além da matéria, existem diversos níveis e esses níveis respeitam a nossa situação evolutiva, o nosso apego ainda à materialidade, tá? Então, é só uma prévia de resposta que eu vou dar para quem achar meio estranho, para quem leu aí e achou meio estranho isso de ter muro, e aí de ele entrar no lugar e de ter tipo uma passagem secreta, como se fosse uma proteção para esse lugar onde eles estão entrando. Bom, que lugar é esse? É a colônia, como eu já adiantei, nomeada Nosso Lar. E ele foi direcionado a uma espécie de hospital. Ele viu uma construção muito grande, que ele imaginou, né, ser um hospital, e ele foi recolhido a um leito. A primeira coisa que ele, dentre as várias novidades, né, uma coisa que ele descreve aqui, que ele se surpreendeu, foi com a claridade que entrava, né? Então, pensa, ele sentiu uma claridade, uma luminosidade, um quentinho vindo da janela, e ele perguntou para o enfermeiro, de onde vem, de que astro vem essa luz que está me iluminando? E o enfermeiro esclarece, né, começando a dar os detalhes aí que a gente vai colher ao longo de todo o livro, explicando que eles estão numa região espiritual vizinha da Terra. A gente vai entender melhor a localização da colônia no nosso país, mas é como se estivesse logo acima de nós, certo? Então, o sol que estava iluminando a colônia era o mesmo sol que nos ilumina aqui na Terra, que iluminava ele quando estava encarnado. A única diferença que o enfermeiro explica é a percepção, porque aqui é como se a gente tivesse inserido numa névoa. Mais para frente, o André Luiz vai comentar que quando olha-se de cima, parece que nós aqui encarnados estamos nos arrastando, tendo em vista o peso das nossas vibrações inferiores, o peso da atmosfera na qual nós estamos nos inserindo, tá? Ou estamos inseridos agora enquanto encarnados. Bom, mas lá ele já estava tendo essa percepção diferente com relação ao nosso astro. E aí o que ele se deu conta? Ele lembrou que quando ele estava encarnado, ele nunca fixara o sol meditando na imensurável bondade daquele que não o concede para o caminho eterno da vida. Ele está dizendo que quando ele estava encarnado, ele nunca prestou a atenção no sol, nas belezas da natureza, para meditar sobre a criação. E eu aproveito para externar a minha gratidão a todos os meus amigos que, ao longo aí da minha vida, e principalmente nos últimos anos, me chamaram a atenção para reparar o sol, para olhar para a lua, para olhar para as flores de uma forma diferente. Então, é como se a gente estivesse prestando atenção na criação divina e principalmente no amor divino, porque por mais que existam noites escuras e pesadas na nossa vida, o sol sempre volta a brilhar no dia seguinte. Às vezes eu falo que mesmo em dias nublados, como é o caso aqui hoje, está chovendo, está friozinho, a gente tem certeza que o sol está lá em cima e que em algum momento, mesmo que não seja hoje, as nuvens vão se dispersar e esse sol vai voltar a brilhar. Então, queria chamar a atenção para isso, agradecendo a todas as pessoas e incentivando a quem já tem essa sensibilidade a despertar outros corações para a gente perceber a grandeza divina
na natureza, que está diante dos nossos olhos e às vezes a gente passa uma encarnação toda sem perceber. Bom, ele ainda estava é, nesse espanto, né, tentando entender o que estava acontecendo, e aí veio o enfermeiro servindo para ele uma espécie de sopa. Outra coisa que causa estranheza. Caramba, morreu, ele já sabe que morreu, que não está na Terra, ele sabe que não tem mais o corpo físico, apesar de ele se ver, né, em um corpo, ele vê as marcas da doença que ele teve, da cirurgia, etc. Como para quem viu o filme, né, retrata muito bem, né, as tripas para fora, vamos dizer assim. Então, ele sentia a situação do corpo, mas eu acho que ele não imaginava que ele ia receber uma comida. E aí ele destaca que ele não sabia dizer se aquela espécie de sopa era alimentação sedativa ou remédio salutar. Ele só sabia que aquela espécie de alimento, né, amparava o corpo dele, o corpo que ele estava sentindo, né, vamos chamar de corpo espiritual ou perispírito, já na linguagem espírita, e ao mesmo tempo tocava a alma. Então era um refazimento orgânico, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Um refazimento orgânico e ao mesmo tempo espiritual. Além dessa surpresa, tem uma outra surpresa na sequência. Ele fala assim, mal não saíra da consoladora surpresa da alimentação que ele recebeu, que refez as energias dele, divina melodia penetrou o quarto adentro. E aí ele se surpreendeu, ele não estava entendendo o que era aquele som que adentrava o quarto, que já vinha carregado de uma energia boa. E o enfermeiro explicou para ele que todo dia no crepúsculo, quando chega o crepúsculo em nosso lar, todos os núcleos de trabalho da colônia se reúnem em prece junto com a governadoria. Não vou entrar em detalhes agora, mas nosso lar tem um governador, tem seus ministros. Vamos entender mais para frente essa hierarquia, que é um enorme exemplo para a gente de como a liderança deve ser verdadeiramente exercida, tá? É um grande, de verdade, exemplo para a gente, exemplo para a nossa vida material, coisas que a gente deve focar em ter e ser no futuro, certo? E o nosso lar, o livro é um bom exemplo disso. E aí, o enfermeiro falou assim, então fica aí, descansa, se recupera e amanhã, depois da oração, eu volto aqui a falar com você. E ele, mas eu não posso ir junto? E aí o enfermeiro, você tá meio fraco, mas se você quiser ir, e ele sente essa vontade, o enfermeiro ampara e ele vai. E aqui eu queria chamar a atenção para um ponto. Gente, ele passou anos numa região de sofrimento, sentindo dor, fome, sede, frio, medo, e aí de repente ele é acolhido num hospital, num lugar agradável, ouvindo uma musiquinha boa que fazia bem, deitado numa cama quentinha. Será que a gente teria esse despertamento de ir até esse lugar para ver o que ia ter, como é que ia ser essa oração? É claro que ele também estava movido pela curiosidade. Para quem não conhece, né, o espírito André Luiz e os relatos que ele já deu, ele é um espírito muito curioso. O que é muito bom, né? Uma coisa muito boa, buscar informação. Mas não era só isso. Aqui, claro, né, uma visão minha, uma visão pessoal. O tempo de depuração, o tempo de sofrimento, o tempo que ele teve para refletir sobre as ações, sobre a vida que ele levou, sobre a nova realidade que ele estava vivendo, fez com que ele quisesse aproveitar ao máximo e sentir um pouco mais de benefício do que ele já tinha recebido. Então, ele de verdade teve essa coragem, esse ímpeto de, mesmo com todas as dificuldades ainda, com todas as dores, aproveitar uma pequena melhora para já buscar algo mais, para já buscar algo mais benéfico. E claro, esse movimento dele de ir sentir essa vibração, acompanhar essa oração, teve o retorno. Primeiro, ele se surpreendeu com o que aconteceu. Basicamente, ele chegou num lugar que estavam reunidas algumas pessoas, isso dentro do hospital, tá? Ele estava acompanhando isso dentro do hospital. E ele deu uma assustada, né? Primeiro ele descreve o ambiente, né? E da abóbada descia lá as flores, tudo muito bem ornamentado, tornando o ambiente agradável. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo, ficou meio ansioso, mas ele percebeu que ninguém notava assim a presença dele, a ansiedade dele, em um clima de muito, muito respeito. E de repente, para surpresa dele,
Ele fala que, contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam na mente, notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica, obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de Templo Maravilhoso. Gente, o livro foi publicado em 1943. Eles não conheciam data show, eles não conheciam, ele, né, não conhecia, acabou de desencarnar, né? Ele não conhecia TVs de não sei quantas polegadas, ele não conhecia video, né, para quem conhece aí, várias telinhas juntas formando um painel imenso. Então ele se assustou e descreveu para a gente como obedecendo a processos adiantados de televisão. Imagina as pessoas encarnadas lendo isso em 1943. Tem uma visão muito diferente do que a gente lê agora, certo? Bom, e aí o que ele viu? Ele viu um ancião que era o governador da colônia Nosso Lar, em uma posição assim de destaque, e 72 pessoas acompanhando esse ancião, também em clima de muito respeito, e eles começaram a cantar. O André Luiz percebeu que o Clarencio estava lá entre essas 72 pessoas, então o Clarencio, já adiantando, ele é um dos ministros de Nosso Lar, e ele acompanhou aquela canção em forma de prece e, surpreendentemente para ele, essas canções se elevavam ao alto e ouvia-se como uma espécie de retorno vindo de planos diferentes, de planos mais altos, que ele ainda não sabia descrever do que se tratava. E aí um ponto interessante que eles comentam aqui é que o enfermeiro explica para ele na hora, fala, fica calmo, todas as residências e instituições de Nosso Lar, vamos entender isso depois, estão orando com o governador através da audição e visão à distância. Gente, foi uma super oração em uma enorme videoconferência. Eu acho que hoje para a gente isso aqui é bem compreensível, né? Bem diferente de há tantos anos atrás. E aí ele só curtiu o momento, viu um coração azul enorme sendo projetado, sendo desenhado no céu. E para finalizar, ele sentiu uma chuva abundante de flores azuis que não dava para tocar. Quando essas flores você tentava tocar ou ela caía na pele, no corpo espiritual, elas se desfaziam. Então era como se ele estivesse tomando um passe. Às vezes, nas nossas orações, né, para quem acompanha, a gente fala, mentaliza como que pétalas caindo e se desmanchando ao chegar na nossa pele. É uma forma de nós mentalizarmos essas energias que vêm de planos mais altos para nosso refazimento. E será que isso refez o André Luiz? Eu vou ler o último parágrafo desse capítulo, onde ele fala: terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Valeu a pena levantar do refazimento, levantar da cama quentinha do hospital e entender que momento de prece era aquele que estava acontecendo na colônia espiritual. Espero que vocês leiam também o capítulo, reflitam sobre ele, podem ler o próximo capítulo e mandar comentários e dúvidas para a gente. Ficamos aí com o comentário do terceiro capítulo e voltamos na próxima semana. Vou deixar aqui uma dica de um programa da Rádio Boa Nova, da Rede Boa Nova de Rádio, comentando, basicamente dando uma visão geral sobre os 2 capítulos anteriores que a gente já viu. Então vai falar um pouquinho sobre umbral, certo? Então vou deixar essa dica aqui hoje. Um abraço a todos e uma excelente semana para todos nós. Abraços.